Olá! O tema desse trabalho é teratoma intrapericárdico e esse grupo é composto pelas alunas Ellen Cristine, Évila Farias, Larissa Carvalho, Micaela Carvalho e Rafaela Cunha. O teratoma intrapericárdico consiste em um tumor cardíaco primário raro e, na maioria das vezes, benigno. Foram relatados menos de 100 casos na literatura desde o ano 1890, ocorrendo frequentemente em mulheres, fetos, neonatos e lactentes. Devido à possibilidade de um quadro clínico dramático, é necessária a realização de um diagnóstico e tratamento precoce dos pacientes acometidos com teratoma intrapericárdico. O quadro clínico pode cursar com instabilidade respiratória, acúmulo de líquido pericárdico, compressão cardíaca, hidropsia fetal e morte. As informações a seguir foram baseadas no artigo da Revista Portuguesa de Cardiologia chamado Diagnóstico Incidental Tardio de Teratoma, um relato de caso. Teratomas são neoplasias originadas de células TOT multipotentes e são constituídas por tecidos derivados de mais de um folheto embrionário. Neoplasia pode ser entendida como a lesão constituída por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, em consequência de alterações em genes ou proteínas que regulam a multiplicação e a diferenciação das células. O teratoma pode ser benigno, também chamado de maduro, e nele encontramos tecidos bem diferenciados, como pele, ossos, dentes, olhos, entre outros, que estão dispostas desordenadamente. Já nos teratomas malignos, a diferenciação é limitada, são imaturos e tendem a crescer de forma agressiva. Cabe ressaltar que mesmo que o teratoma seja benigno, existe a possibilidade de se transformar em um tumor maligno. O teratoma intrapericárdico relatado no artigo é um tumor benigno. De modo geral, em neoplasias benignas, as células são bem diferenciadas e podem ser até indistinguíveis das células normais correspondentes. As atipias celulares e arquiteturais são discretas, ou seja, o tumor reproduz bem o tecido que lhe deu origem. Em neoplasias benignas, a taxa de divisão celular, em geral, é pequena, com baixo índice mitótico, levando a um crescimento lento do tumor. Esse crescimento lento permite o desenvolvimento adequado dos vasos sanguíneos, assegurando boa nutrição às células que o formam. As células do tumor crescem unidas entre si, não se infiltram nos tecidos vizinhos, e esse crescimento é do tipo expansivo e pode provocar compressão de estruturas adjacentes. No artigo em questão, o teratoma intrapericárdico estava em contato com a parede lateral do átrio direito, mas sem comprometer seu enchimento e sem invadir estruturas adjacentes. Com frequência, forma-se uma cápsula fibrosa em torno do tumor. Com isso, a neoplasia fica mais ou menos bem delimitada e pode ser completamente removida por cirurgia, assim como foi descrito no artigo, que relatou um achado de formação arredondada, bem delimitada, de aspecto cístico, e as aderências do tumor com o coração foram desfeitas sem dificuldade. Agora, vamos falar um pouco sobre as alterações morfológicas macroscópicas. Os teratomas intrapericárdicos podem medir mais de 15 cm de diâmetro, além de possuírem uma superfície piriforme, lisa e lobulada. Possuem também numerosos cistos lobulados, que são interpostos por áreas sólidas. Ele surge por dentro do saco pericárdico, coberto pelo pericárdio parietal. Apresenta formato regular, arredondado e oval, e possui um crescimento lento. Nessa imagem, podemos observar a vista cirúrgica de um teratoma intrapericárdico que cresceu juntamente com a aorta ascendente. Nessa imagem, podemos ver um tumor que havia crescido ao redor da aorta ascendente, da veia cava superior, do átrio direito, do ventrículo direito e possuía adesões à parede do miocárdio e à adventícia da aorta. Já nessa imagem, podemos ver uma vista total do teratoma depois da operação. Podemos, assim, observar os espaços císticos. Por se tratar de uma neoplasia benigna, é possível encontrar citoplasma e núcleo semelhantes ao da célula de origem, assim como a relação citoplasma-núcleo, que também é semelhante à da célula de origem. Nessa imagem, podemos observar o teratoma, mostrando um tecido nervoso, estruturas glandulares e osso. Já em B, podemos observar o teratoma com tecidos nervosos, estruturas glandulares e epitélio respiratório. Nessa imagem, é possível observar tecido pancreático, com partes exócrinas e ilhotas pancreáticas. E nessa imagem, podemos ver um tecido cerebral maduro, contendo elementos gliais e neuronais. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada!